Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das leis mais fascinantes e eu diria mais fluidas do poder, a Lei 48, que basicamente nos diz para evitar ter uma forma definida. A grande sacada aqui é a seguinte: ser maleável e imprevisível, sabe? Meio como a água. Isso torna a gente impossível de ser capturado e, claro, muito mais poderoso. Então, bora entender isso a fundo. E a primeira coisa que essa lei nos faz pensar é: por que diabos ser previsível, ter um padrão claro, é uma armadilha tão grande? A resposta é até bem simples, na verdade. Quando os outros conseguem prever o que a gente vai fazer, eles ganham controle. Ser previsível nos deixa vulneráveis, nos transforma num alvo fácil, tanto para amigos quanto principalmente para inimigos. Para a gente entender bem essa lei, vamos começar pelo lado da defesa, tá? Pensa só, ter uma forma fixa, um jeito de ser muito rígido ou ficar repetindo os mesmos comportamentos é como entrar numa batalha usando uma armadura super pesada e que faz um barulho danado. Todo mundo consegue ver de onde os golpes vêm e isso nos deixa totalmente expostos. E essa citação, olha, ela é o gancho perfeito para a gente falar de uma figura histórica que aprendeu isso da pior maneira possível: o general romano Coriolano. O cara era um herói de guerra, mas um completo desastre na política. E o motivo? Exatamente essa forma rígida e previsível dele. A história do Coriolano é um grande alerta. A forma dele era arrogância pura. Não importava com quem ele estivesse falando, a situação, ele sempre insultava o povo, se recusava a mudar o tom. E claro, os inimigos dele perceberam isso rapidinho. Eles aprenderam a apertar os botões certos, sabendo exatamente qual seria a reação. Essa previsibilidade virou a arma que eles usaram para planejar a queda e o exílio dele de Roma. Então, o resumo da ópera é o seguinte: ter uma forma definida é quase como entregar o jogo de bandeja. As nossas intenções ficam claras demais. Isso nos torna um alvo fácil, porque os adversários conseguem antecipar as jogadas e preparar as defesas sem problema nenhum. E talvez o mais perigoso de tudo: isso limita a nossa própria capacidade de reagir ao mundo que, convenhamos, está sempre mudando. Ok, a gente já viu o perigo. Mas agora vamos virar a chave. E se, em vez de ser um alvo fácil, a gente usasse a imprevisibilidade como uma arma? Pois é, ser sem forma não é só uma tática de defesa, é uma ferramenta de ataque poderosíssima, que confunde, desorienta e pode até apavorar os oponentes. Vamos pegar o caso do financista americano Jay Gould. O cara foi um gênio nisso. Ele criou um padrão de propósito com a empresa rival dele, a Western Union. Olha que interessante. Uma vez ele criou uma empresa concorrente. A Western Union foi lá e comprou, beleza. Na segunda vez, ele fez a mesma coisa. E a Western Union, de novo, comprou, achando que já tinha entendido o jogo dele. Eles relaxaram. Mas na terceira vez, quando todo mundo esperava o mesmo roteiro, o Gould quebrou o padrão, lançou um ataque surpresa e tomou o controle da empresa. Um golpe de mestre. E esse poder não fica só no mundo dos negócios, não. Pablo Picasso, um mestre absoluto da arte, também entendia isso perfeitamente. Ele usava um comportamento meio errático, sabe? Totalmente imprevisível. E com isso ele mantinha as pessoas sempre em desequilíbrio. O resultado? Aumentava não só o poder pessoal dele, mas, acredite se quiser, o próprio valor da sua arte. O mais fascinante é como ele aplicava isso com o negociante de arte dele. Um dia, do nada, sem motivo nenhum, ele simplesmente se recusou a vender um quadro. O negociante entrou em pânico. Será que ele tem uma oferta melhor? O que aconteceu? E qual foi o resultado? O negociante voltou oferecendo uma grana muito, mas muito maior. Tudo por causa da ansiedade que essa quebra de padrão repentina causou. Certo, já vemos os perigos de ter uma forma e as vantagens de não ter. Mas vamos um pouquinho mais fundo. O que significa, na essência mesmo, ser amorfo? O que é preciso para a gente incorporar essa fluidez no nosso dia a dia? A melhor metáfora para isso, e a mais poderosa, é a da água. Pensa nela. A água assume a forma de qualquer lugar onde ela está. Um copo, um rio, um oceano. Mas ela nunca é contida de verdade. Ninguém consegue prender a água. Ela está sempre se movendo, se adaptando. Ser amorfo é exatamente isso. Ser como a água. Adaptável, mas no fim das contas, indomável. E talvez o exemplo mais espetacular de pensamento amorfo em ação venha de um dos maiores gênios militares da história, Aníbal. Tenta imaginar a cena. O exército dele está completamente cercado pelos romanos num vale. Não tem para onde correr. As saídas estão bloqueadas. Qualquer plano normal, qualquer ataque previsível seria suicídio. Seria a aniquilação total. É aqui que a gente vê a genialidade pura. Em vez de lutar uma batalha perdida, Aníbal decidiu criar o caos. Ele juntou milhares de bois,
amarrou tochas acesas nos chifres deles e os guiou montanha acima no escuro da noite. Os romanos, lá embaixo, olharam para cima e viram milhares de luzes se movendo de um jeito estranho. Entraram em pânico. Será que é um exército de reforços? São fantasmas? Desesperados, eles largaram suas posições e foram perseguir as luzes. E enquanto eles corriam atrás de fantasmas, o exército de Hannibal simplesmente saiu do vale e em segurança. Uma solução que não tinha forma nenhuma. Pura imprevisibilidade. Até agora, parece bem claro. Ser sem forma é a melhor estratégia. Mas, será que é sempre assim? O próprio livro nos apresenta um contraponto bem interessante, que nos faz pensar se a especialização, ou seja, ter uma forma bem definida, não teria também um poder imenso. Para ilustrar isso, tem uma parábola antiga que compara o especialista, o cavalo, com o generalista, o ganso. O cavalo é o mestre do seu elemento, a terra, é admirado pela força, pela graça. Já o ganso, o ganso se vira em 3 elementos, terra, água e ar, mas ele não é mestre em nenhum deles. Então, onde está o poder? No cavalo, vem do foco, da excelência. No ganso, vem da flexibilidade, da adaptação. Isso nos leva direto para a questão central. E é com essa pergunta que a gente fecha a nossa análise de hoje. No mundo que muda a cada segundo, a habilidade de se adaptar, de ser fluido, parece ser a chave para a sobrevivência e para o sucesso. Mas, ao mesmo tempo, quem pode negar o poder da maestria, da profundidade que só uma forma bem focada pode trazer? Então, talvez o verdadeiro segredo não seja escolher um ou outro, mas saber quando ser o cavalo e quando ser o ganso. Onde, afinal, reside o verdadeiro poder? A resposta, muito provavelmente, é tão fluida quanto a própria lei.